Botânicos, você se depara com a sua rosa deserto nesse estágio? Flores abrindo botões aqui, todos os lados, e ela pequena, e você fala assim, e agora? Qual o adubo que eu utilizo? É uma dúvida recorrente. Então não sai daí não, que eu vou te abrir esse horizonte aí, para que você não passe mais pânico na hora de dar alimento para sua I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Bom dia, botânicos. Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, e esse é o seu Jornal das 7, no Jornal de quinta-feira. Galera, vamos reidratar também. Vamos lá para o que interessa. Existem 3 elementos que os vegetais necessitam por toda a sua vida e vão retirar do solo, da terra, do substrato, como você queira. E esses elementos são o nitrogênio, fósforo e potássio. Que é o cálcio. Mas eles são vendidos separadamente também. Quando você compra um adubo NPK, tem a sua dosagem para qual é a necessidade daquele período. Eu utilizava, quando eu comecei a trabalhar com rosa deserto, eu utilizava os separadamente, aqui separado, que são os nitrogenados, os fosfatados e os potássicos. Se você está nesse estágio, é para ter pânico. Porque você imagina essa planta aqui, tá pequena, tá dando flor, você fala o quê? Vou disponibilizar qual tipo de fertilizante para ela. Tá dando flor, tá pequena, precisando crescer os galhos, é uma dúvida cruel. Porém, você tem que ir facilitando o seu conhecimento, facilitando o uso de adubo, para que você não faça tanta dúvida, tanta indagação o que você deve fazer. Eu, após muitas pesquisas, muita consulta, eu comecei a observar que, eu comecei a entender, compreender que a terra é somente para a fixação de raízes. Porém, as suas raízes vão captar os macronutrientes lá embaixo. Então eu faço hoje eu faço uma adubação por cima, como muitas pessoas fazem com o NPK. Adubo por cima aqui, mas meu adubo já é outro. Quando você aduba, faz uma adubação aqui na superfície, todo o NPK deve ser depositado na superfície.
ok? Nunca lá dentro do substrato. Tem gente que coloca uma manta embaixo, põe um pouco de substrato e põe um pouco de NPK lá, não sei qual é a finalidade. Deve ser os potássicos. E depois põe substrato, põe a planta e põe mais substrato e não é necessário. Você deposita aqui em cima. Assim que você for hidratando, ela vai passando por esses grãozinhos de NPK e vão levando para baixo e a planta vai se nutrindo. Não tem necessidade de você colocar lá embaixo. Muitas pessoas, também passei por esse estágio, né, de que para não ter dúvida eu vou usar o NPK 10-10-10, tudo igual. Já facilitou muito, porque muitas vezes eu colocava o adubo aqui para floração, dali uns dias eu falava assim, mas ela está precisando de crescimento, punha para crescimento, punha um nitrogenado. Aí quando eu ia desplantar ela, eu falava, tá com pouca raiz. Colocava tudo outra vez, todos aqueles adubos outra vez e também os potássicos. Então, veja bem, essa adubação aqui em cima, você utilizando o 10-10-10, ele já vai solucionar para todos, ele tem aquela dosagem exata de como vai ser a sua adubação. Vai servir para todas as finalidades, né? Como na natureza, como está lá na natureza. Você nota uma planta lá entra num site que tem a rosa deserto num ambiente natural. Veja lá se tem alguma covinha ali do lado ali para depositar NPK ali, não tem. Ela está buscando lá de baixo e não tem abundância lá embaixo. As rosas deserto tá com 10-12 metros de altura e ela tá viva ainda, tá dando flor lá em cima e tá lá, ela tá buscando dentro daquela terra ali o que ela necessita. Então não precisa colocar com abundância 100 gramas desse, 100 gramas daqueles, adubação demais não é bom, ok? Então nós vamos começar aqui e eu vou falando como eu faço a minha adubação. Eu vou fazer com uma e vocês veem que agora estou fazendo esse período, estou fazendo a adubação de todas as rosas desertas. Elas passaram o período de hibernação, que é o inverno, embora aqui o inverno não seja tão rigoroso, mas elas entendem que esse tempo aqui, esse tempo seco, sem chuva, hidratação escassa, embora aqui esteja com flor, porque nós vamos regá-la a cada 2 ou 3 dias, então mas ela entende que isso daqui é o inverno. Deu uns fiozinhos, né? Os ipês deram a floração, o amarelo aqui, o branco lá, o roxo aí pelo caminho. Eu não tenho ipê roxo aqui, mas elas entendem que é o período de inverno, passou e elas já começam a mostrar sua beleza pelas flores, pelos mosaicos coloridos, assim. Ok? Então vamos para o próximo passo. Hidrate. Como eu disse no início do vídeo, a terra, o substrato, é somente para fixação de raízes, para que ela se equilibre e possa crescer. O que você coloca
sobre o substrato aqui são macronutrientes. Eles vão se decompor com o tempo, vão chegar lá embaixo, lá os micronutrientes, que as raízes periféricas vão se nutrir dele, para trazer o caldex ou para o seu tronco e depois distribuir a sua finalidade. Imagine uma coisa: que tipo de adubo você vai colocar aqui? O que tem mais? É o nitrogenado? É o potássico, o fosfatado? Qual que você vai colocar? Fica difícil você definir. Agora imagine uma coisa: eu utilizo um esterco de gado. O esterco de gado, ele tem 40% desses três elementos químicos: o nitrogênio, o fósforo e o cálcio. E 60% é matéria orgânica, que vai ser depositado por cima. Tem pessoas que pegam um arroz deserto. Eu recebi um tempo atrás arroz deserto plantado em terra vegetal. É 100% matéria orgânica. Não é muita adubação? Estou com uma balinha na boca aqui para deixar as palavras mais doces. Botânica amadora. E um botânico amador mesmo, não tem outra palavra. Então você imagine aqui em cima eu depositando esses 40% de NPK e 60% de matéria orgânica. Essa matéria vai se decompor, vai se tornar micronutrientes lá embaixo e a planta vai captar ele. Você colocando, vamos falando aqui, vamos descobrir. Você colocando uma terra vegetal, você está disponibilizando uma quantidade de composto orgânico desnecessária para a planta. Quando você vai comprar um arroz deserto, a pessoa já quer te empurrar uns pacotes de humus de minhoca, que também é composto orgânico. Sabiá tá cantando uma musiquinha ali. Acho que é Sabiá Barranco, chama. Ele tem um ninho aqui na chácara. Todo dia ele tá ali cantando. E tem uma quantidade de pássaros que a gente vai disponibilizando alimentos para eles. E eles ficam só aqui, tá mais fácil. Tirei tudo que estava na superfície aqui. Aqui em cima havia o esterco de gado. Já foi todo consumido e está nessa parte de baixo agora. Então, como nós devemos repor ele? Como nós vamos recompor? Inclusive o carvão também já dissolveu. Você vai jogando água.
Eu abaixei aqui, deixei nos 2 dedos da borda. Eu vou colocar, fazer uma cobertura aqui nessas raízes na altura de 1 dedo. Cantador. Aí vem uns espertos aí, quer botar ele na gaiola. Ele canta bem. E vai ficar no som do sabiá. Então você dá uma apertadinha aqui para que fique compactado esse esterco. Aqui ele abaixa um pouquinho. E vamos repor o carvão aqui, que é somente seria somente algo estético. Porém o carvão, ele vai proteger a umidade aqui de baixo. Você note que ela está torta, mas ela está se endireitando aqui. Ela já fixou a raiz lá, ela já sedimentou, já refez a sua postura e ela está endireitando aqui. Deixa ela fazer o trajeto dela. Não tente virar ela, ficar... Nasceu assim. Tem vezes que você plantou uma semente e essa semente ela nasce e já nasce tortinha assim, e eu costumo deixar do jeito que ela tá, do jeito que ela achou melhor ficar, ela vai ficando. Eu só vou acompanhando e ajudando ela, o desenvolvimento. Então, como eu estava dizendo, o carvão é somente por uma estética aqui, e para ele reter um pouquinho a umidade. Os raios solares batem nele, mas protege a umidade lá de baixo, só para segurar um pouquinho mais. Porém o carvão, ele tem o carbono, tem alguns elementos químicos que também é útil para a planta. A planta não gosta só do NPK, é necessário para o desenvolvimento dela, para a vida dela, mas ela vai absorvendo quase todos os elementos químicos que tem na natureza e ela consome, como o nosso corpo humano. Alguém duvida que você tenha cálcio no corpo? Os ossos são feitos de cálcio, né? E ela também precisa desses cálcios aí para se fortalecer. Então esse carvão, ele serve para segurar aqui a umidade e também vai liberando alguns elementos químicos aí para planta. Como na horta também é bom você jogar cinza na horta, uma disponibilidade de fósforo lá, parece que contém também enxofre, a cinza, não sei quais os elementos que contém, mas dá uma pesquisada aí, faça um TCC aí sobre a cinza e o carvão. Eu já falei sobre o carvão aqui em alguns vídeos anteriores. Então você fez a sua readubação simples, porque eu tenho aqui o esterco de gado controlado, 40% de NPK e 60% de matéria orgânica, suficiente para ela. Ela não queria estar num vasinho, ela queria estar num ambiente natural, né? Mas nós estamos aqui. Então, se você tem os seus adubos aí, você tem que, para você facilitar a sua vida aí, não usar o potássio, o nitrogenado, o fosfatado. Você pega um balanceado 10-10-10,
Observe que você vai colocar ele aqui por cima, ele vai ficar aparente, tá? Pode colocar uns carvãozinhos em cima, mas vai dar para você identificar eles. Se quando você for fazer a adubação, você não localizar, se ao você fazer alguma intervenção nela, fazer alguma vistoria periódica aí, e você vê que não há esse adubo, você pode renovar ele. Mas lembre-se, em pequena escala, ok? Se na indicação lá fala aqui para você disponibilizar para 1 litro de substrato, quantidade de gramas lá, você meça esse daí, pese ele, vê qual é a medida que você vai utilizar para cada litro e siga corretamente. Assim que você não identificar mais ele na superfície, você renova. Se ele está lá embaixo, você vai ter que descobrir a planta para olhar lá embaixo. Ok? Tentamos descomplicar um pouquinho, mas a adubação até que você é mais dúvidas do que conhecimento, mas você tem que ir se libertando um pouco disso daí, curtindo mais a sua planta, simplificando mais ela, né? Se você tem a disponibilidade para pegar esterco de gado, eu indico para você. As plantas vão muito bem, reagem muito bem, crescem e eu não preciso ficar disponibilizando elementos a mais para ela. Você imagina, eu citei que eu recebi umas rosas deserto e elas estavam nos vasos, pouco furo embaixo, tecido aqui eu não sei nem o que era, se era um pano de prato, o que era, brita, ó. Meu substrato, eu pego terra lá do fundo, tá? Peneiro ela, doso a mesma quantidade dessa terra, eu coloco areia lavada, tá? Depois de esterilizada, eu coloco a mesma quantidade. Quando eu tenho carvão aqui, essas munhas, eu peneiro ela para ficar granulada assim, para mim pôr aqui em cima. E sobra e restam, passa pela peneira aquele pozinho. Eu também adiciono para dar uma cor mais escura para a terra. Fica uma terra escura assim, ó. Porque a terra lá é terra avermelhada. Então eu utilizo esse substrato aqui. Como eu peguei lá do chão, quando coloco aqui na planta esse substrato novo, ele vai aparecer surgindo matinhos aqui. Eram sementes que estavam depositadas lá, que iam crescer lá, mas vieram para cá a semente junto, não dá para você isolar elas, separar. Começam a brotar aqui. Você vai reidratando elas. Quando está reidratada, você arranca aqueles matinhos antes deles dar semente. E com 1 ano já não tem mais mato, já eliminou. Você viu que aqui tinha nesse vaso aqui tinha um matinho só, já não há mais semente. Porém, o vento também traz semente. Os pássaros trazem semente. Então o mato não será um problema. Você vai arrancando ele antes de dar semente. Ok? Eu sou Nelson Guerra, esse é o canal Quintal Verde TV, tirando algumas dúvidas de qual o adubo que eu uso agora.
qual será a cruz agora? De floração, de crescimento ou de raiz? Para qual elemento? Ok? Espero que eu tenha simplificado um pouquinho o seu conhecimento aí e ajudado um pouco para que você deixe suas plantas igual ou até melhores que a minha, depender da sua dedicação. Forte I feel abraço. nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.